Talento não é tudo. Esse é o nosso assunto do Papo de Mecânico de hoje. Seja bem-vindo aqui a mais um programa. Todas as segundas-feiras a gente está aqui trazendo conteúdos e convidados de valor. E hoje estou recebendo aqui um grande treinador comportamental. Eu que tenho o privilégio de assistir às suas aulas e ainda ser amigo dele, Marcelo Antunes. Seja bem-vindo aí ao Papo de Mecânico. Satisfação de te receber aqui, Marcelo. Obrigado, Carlos. Maravilha, muito bom estarmos por aqui, né? Foi uma oportunidade. O último final de semana estivemos juntos no treinamento. E aí eu vim aqui, estava com o César, de repente a porta abriu e você me viu. E eu acredito que é uma grande oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado pelo convite. Bora, não podia deixar tu ir embora sem falar aqui com a gente, né? Já tinha esse desejo aí há mais tempo de convidá-lo, só não sabia que tu ia ficar por aqui, né? Então, a gente aproveita as oportunidades, né, Marcelo? E o Marcelo, ele é um treinador comportamental que vem fazendo um trabalho fantástico de desenvolvimento de pessoas. E a gente vai conhecer um pouquinho hoje o que é preciso para a pessoa realmente ser bem-sucedida tanto na vida quanto nos negócios, né, Marcelão? Esse é o mote? É exatamente isso. Que legal. Antes da gente começar com o nosso bate-papo aqui, eu não posso deixar de falar dos nossos parceiros, né? É graças a essas empresas que a gente consegue manter toda essa estrutura. E eu quero começar falando da nossa querida Tacal. Olha, a Tacal, essa gigante do mercado de reparação automotiva aí, possui peças que atende mais de 1.200 motores. Olha que loucura isso, 1.200 motores. Inclusive, a Tacal tem um portfólio para aqueles veículos premium, né? Então, se você faz ali a reforma de motores e também atende essa linha de veículos, você encontra lá toda a linha bronzina, pistão, anel, junta, enfim. Tem um portfólio completo que você consegue conferir o portfólio lá no site da Tacal, é tacal.com.br. E sabia que lá no canal no YouTube eles têm a Academia do Motor, todos os dias sobe vídeos com dicas técnicas para ajudar vocês, nossos amigos reparadores. Então, acessa lá a Academia do Motor, já te inscreve, já ativa o sininho, já deixa o like. Falando nisso, faz aqui no nosso também. Se tu ainda não é inscrito aqui no Papo, já te inscreve e ativa o sininho e interage conosco através dos comentários. Então, bora lá. Inclusive, ó, se você está se programando para ir na Automec e quiser me conhecer pessoalmente, eu estarei lá todos os dias da feira no stand da Tacal. Então me procura, vamos tirar uma foto, vamos, né, conversar, que vai ser um prazer recebê-lo lá no stand também. Nós temos aqui também um outro parceiro que é a Kolbe Química do Brasil, essa linda empresa que vem fazendo um trabalho fantástico aí com produtos na área química, né? E também é uma empresa que a gente vai estar no stand lá na Automec, então você vai ter a oportunidade de conhecer todo o portfólio lá na feira. Ah, mas Fortes, eu não vou para a feira, então o que tu faz? Vai no site da Kolbe, kolbequimica.com.br, e lá você vai conhecer toda a linha de produtos. Hoje eu trouxe aqui, ó, o Convertec e o Invertec. Isso aqui, ele descontamina o sistema de transmissão e de arrefecimento do seu veículo. Depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre esses óleos que você está vendo e vou te explicar o que esse produto faz dentro dentro dos óleos, né? Então, para você que trabalha com transmissão e a parte de arrefecimento, está aqui essa linha de produtos que ela é feita, inclusive, de mecânico para mecânico. Sabia que o proprietário da Kolbe, ele é um mecânico? E ele teve a grande sacada de trazer produtos de alta performance para mecânicos poderem entregar aí um serviço de alta performance também. Então, bora lá, segue a Kolbe e vem usar os produtos que são top. Nós temos também aqui o pessoal da Giros Distribuidora. A Giros, essa gigante do mercado aí que vem distribuindo peças de motores Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E você encontra também todo o portfólio da Tacal lá na Giros. Então, ó, quer comprar Tacal, corre na Giros. Além da Tacal, tem outras marcas lá também que você encontra um portfólio completo. E toda segunda-feira a gente está no nosso podcast lá, são mais de 120 programas que a gente tem lá no Mesa Redonda Giros Peças no canal. E você pode também nos acompanhar lá ao vivo, né? Acompanha lá, vai ser muito legal os bate-papos também que a gente promove dentro desse canal. Nós temos também aqui a Alfa Software e Autopeças, né? Se você é de uma distribuidora ou uma autopeça e está pensando em trocar seu software, tá aqui o que a gente indica. Vai dinamizar a sua passagem de orçamento, a confecção de orçamento, perdão, a confecção de um pedido, né? A separação desse pedido, o envio de peças e também a parte financeira. Hoje eu tô com aquele negocinho na garganta, Marcelo, que quem dá aula sabe que incomoda, né? Bastante. A gente fica aí falando demais e aí o bichinho
da garganta incomoda a gente. Então, ó, entre em contato com a Alpha Software, faça a sua cotação. Esse aqui é o software que a Giropeças utiliza lá na sua operação. Ainda nós temos aqui para complementar o pessoal da Climer Soluções Automotivas. Tem toda a linha de arrefecimento e ar-condicionado. Essa grande gigante aí que atende tanto em Santa Catarina quanto aqui no Rio Grande do Sul e atende o Brasil todo, né? Tem radiador, eletrocondensador, tem toda a parte de ar-condicionado aí e atende a todos os veículos nacionais importados. Você encontra lá um portfólio gigantesco, tá? E para fechar aqui com chave de ouro, vocês vão ter que cortar, Victor. Rapaz do céu. Só um pouquinho. Foi. Tá. E para fechar aqui com chave de ouro, os nossos amigos da Sinoservice, sistema para oficinas mecânicas. Olha, foi-se o tempo que você controlava a tua oficina ali só no papelzinho, só no caderninho ou no Excel. Tá aqui o software que vai dinamizar desde o recebimento do veículo do seu cliente, a abertura de serviço, a OS, né? O fechamento da OS, a parte financeira e também a gestão dos dados do seu cliente. Então, tá pensando em colocar um software na sua oficina? Tá aqui o que a gente indica, Sinoservice, sistema para oficinas mecânicas. E eu quero saber, né? Eu e a audiência, quem é o Marcelão, do que se alimenta, de onde vem, conta tudo para nós aí, se apresenta para o nosso público aí, Marcelo. Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado, Carlos, pelo convite. Eu sou Marcelo Antunes, trabalho com treinamento e desenvolvimento já há mais de 10 anos. Em 2012, eu vim para essa carreira de treinador de desenvolvimento comportamental e liderança. Mas eu comecei uma carreira em 99, trabalhando em uma empresa onde eu entrei na base operacional, uma empresa multinacional. E de lá para cá eu vim desenvolvendo um trabalho de gestão de equipes, desenvolvimento de pessoas, né? E a própria liderança em si. Foram pontos que vieram habilitando, dando essa capacitação para que eu pudesse, depois de muitos anos, começar a trabalhar de uma maneira mais específica com pessoas no que diz respeito a desenvolvimento pessoal, né? Então, estou aqui no Rio Grande do Sul, estávamos em um treinamento nesse final de semana lá em Gramado. Um treinamento que tem como objetivo, né, destravar pessoas, destravar a mentalidade, destravar o destino das pessoas. Então esse é o meu papel hoje dentro, né, de uma contribuição social, desenvolver pessoas. E tu é lá de Brasília? Isso, eu sou natural de Belo Horizonte, BH. Né, mas já fazem 16 anos que eu moro em Brasília. Né, então, mas gosta do pão de queijo ainda, não? Amo pão de queijo. Se tiver um aí agora, a gente come nesse momento. E convenhamos, o pão de queijo de Minas é o melhor, né? Meu Deus do céu, quando eu vou pra lá, eu me esbaldo. É diferenciado. A doutora já fica toda, né? Ó, te liga, Forte, te liga que tu não pode, né, se empolgar. Ô, Marcelão, o tema do nosso bate-papo aqui é talento não é tudo. E por que talento não é tudo? Carlos, sabe que essa é uma das coisas mais importantes, né, das pessoas internalizarem, pensarem sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas que elas param na vida, elas travam, né, diante de oportunidades, porque elas acreditam que elas nunca tiveram todo aquele repertório, né? Há pouco mesmo, quando eu estava lá fora, eu estava conversando com uma pessoa que está conosco, nos acompanhando, e eu dizia isso. Às vezes as pessoas acham que elas precisam ter uma grande formação acadêmica, que elas precisam ter estudado nas melhores escolas, né? E só que a verdade não é bem essa. O talento não é tudo, porque o que vai mandar mesmo na vida da pessoa é a questão do comportamental, é a atitude que a pessoa tem diante da vida, né? Eu mesmo vi muitas pessoas que... eu vou trazer um exemplo prático. Quando eu fiz faculdade, tinha aquelas pessoas que sentavam na frente, eram as pessoas que tiravam as melhores notas, né? Então buscavam ser, naquela época, o que se chamava de destaque acadêmico. Mas quando você vai olhar para a trajetória da vida dessas pessoas, 3, 5, 7, 10 anos depois, 15, 20 anos depois, você vai ver que essas pessoas estão engessadas na vida. Que eram as pessoas que estavam muito preocupadas com o aspecto técnico. E aquelas pessoas que eram mais desenvolvidas, desenroladas, vamos dizer assim, num português mais, né, coloquial, são as pessoas que acabam se dando bem, né? Então o talento não é tudo. O que vai mandar mesmo aí é o seu comportamento diante das circunstâncias da vida. Agora, como o desenvolvimento pessoal impacta
tanto na vida pessoal quanto na profissional da pessoa? Eu vejo o desenvolvimento pessoal como algo, né, que ele vai atingir todas as facetas da vida de uma pessoa, né? Porque não tem como você se desenvolver, você se conhecer, você se aperfeiçoar, você olhar para dentro e isso não melhorar as áreas da sua vida. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, apesar de que muitas pessoas elas acabam tendo vamos dizer assim, um preconceito com isso, né? Preconceituosas com essa questão do se desenvolver, mas isso é uma coisa que faz parte da vida. Se você parar para pensar, se você analisar a sua vida, a sua carreira, quem era o Carlos Fortes há 5 anos atrás? Quem era o Carlos há 10 anos atrás? O que levou você a ter construído esse repertório, ter criado uma autoridade, ser um nome reconhecido no meio que você atua, foi você ter conseguido em algum momento da sua vida parar, olhar para dentro, perceber o que era para ser melhorado e a partir desse ponto você começa a fazer um trabalho. Quando esse trabalho ele começa a ser desenvolvido, você começa a ver os pequenos frutos que começam a surgir na sua caminhada. E esses frutos é o que faz com que você possa ter lá na frente, né, um repertório diferente e uma guinada, né? Aquele ponto que você realmente muda a curva e nesse ponto de mudança de curva você começa a encontrar uma nova estrada. Mas que isso é possível quando você começa a olhar para dentro. E o que seria esse olhar para dentro, Marcelo? Porque a gente percebe, sim, que eu já falei em outros programas, outros profissionais que vieram aqui também, que trabalham com esse desenvolvimento pessoal, que a gente percebe, assim, que hoje o mal do século é a depressão e é o desequilíbrio emocional que as pessoas têm. Como que uma pessoa que está com esses problemas, ela consegue fazer e qual é o passo a passo para ela conseguir, então, se enxergar e, a partir dali, começar o processo de mudança? Carlos, que pergunta extraordinária, né? E o pessoal que está nos assistindo, para saber que não tem nada, absolutamente nada combinado, né? Sim. Não sabia o roteiro. Acho que essa é a dinâmica, né? De você estar aqui, estar no podcast. Essa é a dinâmica que faz com que a coisa se torne vivencial. Essa pergunta sua é uma pergunta muito estratégica, muito inteligente, né? Parabéns pela pergunta. Obrigado, Marcelo. Eu quero dizer o seguinte, eu vou falar uma coisa muito prática. Isso aqui é muito prático. Isso aqui é algo que as pessoas podem pegar mesmo de uma maneira concreta e traduzir isso. A câmera é aquela ali, ó. Se quiser olhar no olho das pessoas e falar para quem está nos acompanhando. Maravilha. Então, segura essa aí, porque isso aqui é uma coisa muito concreta para a sua vida. Essa pergunta que o Carlos fez, ela pode ser uma mudança mesmo de rota da sua vida, uma mudança de chave. A primeira coisa que você precisa fazer, e quando o Carlos fala, né, que pessoas estão depressivas, pessoas estão se sentindo sem energia, é porque a primeira coisa que você precisa parar de fazer é olhar para a vida do outro. Ah, perfeito. Quando você começa a olhar para a vida das pessoas, você não tem tempo, Carlos, para se conhecer. Como que eu vou me conhecer se eu estou olhando para a vida do outro? Como que eu vou me conhecer se eu estou preocupado naquilo que as pessoas estão postando lá na rede social? Aquilo que elas estão postando no Instagram, lá no Facebook, né? Avaliar as coisas de uma maneira muito superficial. Então, eu penso que quando a gente fala de autoconhecimento, e se você for pensar mesmo na estrutura de autoconhecimento, fala-se sobre autoconhecimento há muito tempo. Os filósofos antes de Cristo já falavam isso. Aí você pega, Jesus, ele falou o seguinte: examinai, pois, o homem a si mesmo. Si mesmo, é verdade. O que ele está falando? Examinar-se a si mesmo pare, respire e olhe para dentro. Só que eu só consigo fazer isso quando eu elimino da minha vida também uma parte das distrações. Porque a vida hoje é muito rápida, né? Olha que interessante isso. Puxa um pouquinho para cá o microfone para ti. Isso. Você deve ter vivido isso na prática, Carlos. Você vive isso na prática, você tá nas redes sociais, você coloca vídeos o tempo inteiro, stories. Eu vou te dar uma evidência aqui de que as pessoas são imediatistas. E você que está nos assistindo vai se identificar com isso. Eu me lembro que existiam momentos que eu postava algo nos stories e se em 5 segundos, você não conseguisse chamar a atenção daquelas pessoas, elas pulavam pro próximo ou saíam. Você já parou para pensar que as pessoas não têm paciência de ver a construção de um pensamento que vai durar 1 minuto? As pessoas não têm paciência. Então a gente precisa eliminar esse imediatismo da nossa vida, né? E colocar esse olhar para dentro.
Mas a primeira chave para você vencer a depressão, vencer esses, né, questionamentos, essas dúvidas, é parar de olhar para a vida das pessoas. Eu penso que, e acredito que tu também vê assim, que muito acontece isso por conta das redes sociais, né? Acho que isso aí fomentou muito com que as pessoas ficassem de olho na vida das outras pessoas, né, Marcelo? Tem a ver isso ou não? Tem tudo a ver. Eu brinco dizendo uma coisa, Carlos. Você já deve ter ouvido, né, essa história. Você já ouviu dizer que a grama do vizinho é mais verde? Sim, né? sim. Isso é uma coisa que todo mundo já deve ter ouvido isso em algum momento da vida. E um dia eu tava pensando sobre isso, né? Sobre essa história de que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Uhum. E aí até que um dia, Carlos, eu tive um insight assim, sabe? É como se tivesse caído um raio, né, na minha cabeça. E eu cheguei à seguinte conclusão. A grama do vizinho pode até ser mais verde, mas cuidado, ela pode ser sintética. Sim. Então aquela grama artificial é uma grama sintética, não é uma grama verdadeira. Uhum. Então nem sempre aquilo que as pessoas aparentam, na verdade na maioria das vezes, tá? A maioria esmagadora das vezes, o que as pessoas aparentam ser não é o que elas são. Porque na rede social eu entendo que o cara não vai mostrar o lado ruim da vida dele. Ele não vai mostrar, vou pegar o nosso exemplo. Ele não vai mostrar um hotel chumbrega que ele dorme, ele não vai mostrar a comida, às vezes ele nem tem tempo de comer, pega um lanche que ele se alimenta aquilo ali. Ele não vai mostrar que ele tem que levantar às 5 horas da manhã, ele mostra o lado bonito. E as pessoas se enganam e muitas vezes, olha que bonita a vida daquele casal de propaganda de margarina, né? E não é assim, né, Antônio? Não é tudo bonito, a nossa vida não é tudo bonito, né? Tem os perrengues, tem os contratempos, né? Tem muita dificuldade, né, Carlos? Sim. As pessoas, elas pensam realmente só no lado bom porque querem mostrar o lado glamuroso da história, né? Uhum. Mas quando você vai ver os alicerces, né? Exemplo, você tem quantos anos de carreira? 18. 18 anos. Então as pessoas olham e falam assim, uau, que legal, o Carlos Fortes está lá fazendo podcast, eu também quero fazer um podcast. Uhum. É claro que você pode fazer um podcast. Você pode, mas você precisa entender que existe um processo. Sim. Né? Então, quando você entende que você vai passar pelo processo, e essas etapas vão te dar o fundamento e o fortalecimento para que você possa ser alguém sustentável lá na frente, isso é extremamente válido. Uhum. O que não dá para a gente interpretar é esse ponto, né? De olhar só para o lado bom da situação. Sim. E temos que entender, olha que interessante isso, Carlos. Para mim, o meu manual de vida chama-se Bíblia. É a minha Perfeito. Constituição, né? É onde eu busco toda a minha fonte de inspiração, tá lá na Bíblia. Porque todos os melhores livros foram inspirados na Bíblia, os filmes mais bonitos foram inspirados na Bíblia, os quadros mais belos que foram pintados, tudo isso vem de uma inspiração muito divina. Então, a Bíblia diz que o dia mau, ele vai vir. Uhum. Então, todos nós vamos ter um dia, em algum momento, um dia ruim. Faz parte da vida. Sim. E essas adversidades é o que fazem você crescer. Porque ninguém cresce quando tá tudo bem. A gente estava almoçando, você me contou uma situação, né, de que lá atrás alguém acreditou em você, te ajudou, mas isso foi uma etapa muito importante do seu processo de crescimento. Uhum. Porque isso faz você valorizar o que você conquistou. Sim. Faz você valorizar a sua carreira, faz você ter o cuidado de fazer as coisas de uma maneira transparente, de uma maneira a ser feito com excelência. Porque tudo isso você sabe que tem um preço ali por trás daquilo. Então não é aquela coisa assim, eu não tenho nada a perder. Não, você tem muito a perder, porque você demorou muito tempo para construir isso. Sim. Só que as pessoas, elas acham, né? No meio dessa construção, será que tiveram dificuldades? É óbvio, para todo mundo. Não existe nenhum único ser humano que não passe por problemas. O que vai mudar, né, na ótica, quando eu até falo de talento não é tudo, o que muda um pouco da ótica disso é a forma como a pessoa encara essas adversidades. Então, eu consigo transformar problemas em oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de um processo de repensar para fazer diferente. Se eu conseguir fazer isso, eu vou desenvolver minha vida em um outro nível, né, de velocidade. Antônio, como que a pessoa ela pode fazer para blindar o coração dela de opiniões? Porque eu vejo que as pessoas, elas dão muito pitaco na vida das outras pessoas. É pitaco para relacionamento, é pitaco para profissional, E eu vejo que tem muitas pessoas que são influenciadas por essas opiniões. Como é que a pessoa pode fazer para blindar o coração, a mente dela, para que ela não seja influenciada por opiniões externas? Carlos, eu vejo que um dos pontos principais para isso, né,
Primeiro é você saber com quem você anda dividindo os seus sonhos, Perfeito. os seus planos e seus objetivos, né? Nem todo mundo deve ter acesso aos seus planos, sonhos e objetivos. Então eu acredito que esse é um primeiro ponto, né? Porque isso blinda. A segunda coisa que é importante as pessoas saberem é que normalmente, né, em muitas circunstâncias, as principais críticas virão das pessoas que estão perto de você. Uhum. Né? Olha para você ver, não tem como, Carlos. A gente vai para a Bíblia de novo. Jesus começou a operar milagres e aí de repente as pessoas perguntam: uai, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá em Israel, né? Já tinha mineiro. Uai. Agora que voltou, né? O mineirês. Uai, mas pode. Não, tá... eu brinco porque o Marcelo já tem intimidade com ele. Mas adorei o teu. Uai. Voltou a essência. Voltou, né? Não, faz todo sentido esse seu questionamento aí, né? Faz todo sentido. Exato. Então, Jesus, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quem é as pessoas que duvidaram dele? As pessoas que estavam mais próximas dele. Então, primeira coisa, cuidado com quem você divide seus sonhos, projetos e objetivos. Perfeito. Segunda coisa, as maiores críticas talvez virão de dentro da tua casa. Uma coisa normal vai acontecer. E a terceira coisa que as pessoas precisam para blindar isso é ter o entendimento, né, de onde elas querem chegar, Carlos. Ter a clareza, né? Ter a clareza. Eu diria para você o seguinte: se a gente pegar a audiência, né, que vai nos assistir, que está nos assistindo, né, porque esse vídeo é uma coisa, tá lá no YouTube, Isso. as pessoas vão ver isso em momentos distintos, né? Vão assistir isso em 2023, tem gente que vai assistir isso lá em 2025, né? Então isso é uma coisa quase que atemporal, né? Mas o que a gente tá falando não muda. Porque as pessoas, se você perguntar para quem está nos assistindo, se você tivesse a oportunidade de sentar tete a tete, olhar nos olhos das pessoas como eu estou olhando nos seus olhos, e se você perguntasse para essas pessoas aonde você realmente quer chegar. Vamos fazer assim, ó. Se você está assistindo o podcast agora, responde essa pergunta nos comentários. Aonde você quer chegar? Isso? Exatamente. Só que não é... Você sabe que as pessoas, às vezes, elas acham que tem essa resposta. Mas a resposta, ela é superficial. As pessoas às vezes falam assim: eu quero chegar a um crescimento financeiro, por exemplo. Eu quero alcançar uma liberdade financeira, né? Ou como é que você quer estar daqui a 10 anos? As pessoas não sabem. É engraçado que a gente, quando a gente vai ver o que a psicologia fala sobre isso, né? Existe na Universidade de Harvard, Howard Gardner, um dos principais psicólogos da Universidade de Harvard, um dos nomes mais respeitados do mundo nessa área. E ele diz que apenas 5% das pessoas se enxergam. Então, olha, ele está dizendo que 95% das pessoas não têm condições de responder de forma clara e precisa essa pergunta. E nós podemos testificar isso, Carlos, na prática, trabalhando com pessoas, né? Nos treinamentos, no desenvolvimento. Você lá nas palestras, né? Tenho certeza que em algum momento lá das suas palestras, você faz a pessoa pensar sobre a identidade dela, porque não existe a menor possibilidade de você trabalhar a identidade da pessoa, fazê-la entender quem ela é na essência, e isso não melhorar a vida dela, a performance dela, os sentimentos dela, a convicção, e dar a ela realmente um destino. O destino só pode ser liberado na vida das pessoas quando elas têm essa clareza de onde elas realmente querem chegar. Essa clareza, ela tá ligada à identidade ou não? Totalmente ligada. Porque quando a gente fala de identidade, né? Por que muitas pessoas perdem a identidade? Aí eu vou trazer uma coisa, um sinônimo aqui, tá, Carlos? Você sabe que eu já fazem mais de 10 anos que eu trabalho com treinamentos, né? Então eu já rodei treinamentos no Brasil todo. E uma massa de pessoas já nos acompanharam nesses treinamentos, né? Então muita gente já esteve nos treinamentos. E uma coisa que eu pude perceber ao fazer isso, né? Ao fazer esse trabalho, é exatamente esse ponto, né? As pessoas, elas têm muito essa dúvida, dessa clareza, né, da identidade. Mas quando a gente fala dessa questão da identidade em si, as pessoas, elas confundem um pouco essa parte, né? Da questão do que é essa verdadeira identidade. Não tem como você acessar, ter clareza aonde você vai chegar, se você não souber quem você é. E aí eu traria até um paralelo. Pense na palavra
originalidade. Uhum. Fazem mais de 10 anos que eu trabalho com treinamento e desenvolvimento. Pessoas já me perguntaram, Antunes, você se inspirou em quem? Eu vou te dizer uma coisa, Carlos. A maior parte dos treinamentos que eu desenvolvi foram treinamentos que foram desenvolvidos de uma maneira autoral. Não foram inspirados em A, em B ou em C. E eu até entendia que era muito arriscado eu ficar acompanhando muito esses grandes nomes, né? Porque senão, em algum momento, eu poderia querer copiar aquilo que eles fazem. Uhum. Só que ser original significa você não copiar as pessoas. Sim. E no mundo de hoje, as pessoas elas querem copiar, né? É que tem aquela máxima, né? Tudo se cria e se aperfeiçoa, nada se... Aliás, tudo se copia e se aperfeiçoa, nada se cria, né? Pois é, eu gosto muito disso. Essa é uma frase de Lavoisier, que ele diz, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Uhum. Um dia eu comentei com uma pessoa, eu falei, se essa frase tivesse sido escrita por Lavoisier nos dias de hoje, ela seria escrita da seguinte forma: na natureza nada se cria, tudo se copia. Ou, entre aspas, tudo se plageia. As pessoas querem plagiar. Uhum. Você quer ver um exemplo? Você é uma inspiração para muitas pessoas, Carlos. Para muitas pessoas você é uma inspiração. Só que tem pessoas que vão assistir e falam assim, nossa, eu quero fazer igualzinho o Carlos. Uhum. Só que Deus não te chamou para você fazer igualzinho o Carlos. Ele pode te inspirar, ele pode ser uma inspiração, um modelo para você, né? Um modelo a ser seguido. Algo que vai te motivar, vai te dar um motivo para você agir. Uhum. Mas a partir do momento que as pessoas quiserem fazer exatamente igual você, elas perdem o melhor que Deus colocou dentro delas, que se chama a identidade e a originalidade. Sim. É que eu vejo, Marcelo, que é tão difícil para as pessoas elas conseguir se desvencilhar de crenças, de coisas que foram incutidas nela, né? Eu mesmo, quando eu oriento assim, a pessoa, quando ela vai falar em público, tem muita gente que me pede conselho, eu disse, cara, a primeira coisa é tu se aceitar do jeito que tu é. Tu é gordo, tu é magro, tu é narigudo, tu tem birruga, tu não tem... Aceita. Porque as pessoas, na prática, não vão ficar olhando para aquele detalhe. As pessoas vão olhar e vão dar atenção no conteúdo, e se o teu conteúdo for bom, obviamente, né? E tem muita gente que, cara, tu falou tudo, é isso que acontece comigo, nossa. Eu acho que tem muito disso, né? As pessoas vêm com crenças, e essas crenças, elas deixam, elas potencializam e façam que a pessoa ela fique paralisada, né? Isso é um caminho muito perceptível, né? Quando a gente vai falar dessas questões das crenças, as crenças elas moldam, né? O nosso mundo, elas moldam o nosso resultado. Nós somos a soma daquilo que nós vivemos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós recebemos como informação, né? Seja no nosso ambiente social, seja no nosso ambiente cultural, né? Ou familiar. Então isso vai moldando realmente a vida das pessoas, né? E eu gosto daquela frase, de Henry Ford, que diz que se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, em ambos os casos você estará certo. Uhum. Então, as crenças, elas literalmente, elas te limitam ou elas te potencializam. E aí o que a gente precisa fazer é tentar checar isso, é tentar verificar isso, né? Que tipo de resultado eu gostaria de ter na minha vida? E por que eu não tenho tido esses resultados? O que me leva a acreditar que eu não posso ter aquilo? Então, quando você começa a examinar o conjunto dessas crenças, você passa a ter uma compreensão mais clara do que você precisa fazer para você avançar. Mas eu quero deixar uma dica para o pessoal e dizer o seguinte: é uma coisa que jamais pode permear as suas ideias ou suas crenças, é você acreditar que você não pode. Uhum. Né? Porque Deus fez você com capacidade para você romper. Para você romper limites, para você romper barreiras, para você crescer, para você avançar. Então, é mais ou menos assim, Carlos. É claro que isso aqui que eu vou falar, tá? Eu não quero que o nosso ouvinte, né, o nosso espectador, encare isso com sentimento de arrogância. Mas isso aqui é uma coisa com muito amor que eu vou falar. Uhum. Mas, na verdade, assim, não importa o que as pessoas pensam de você. O que importa é o que Deus pensa de você. O que Deus pensa sobre o Carlos Fortes? Sim. É isso que você tem que pegar. É claro que eu não estou dizendo que você não deve se importar com a opinião das pessoas, né? Porque quando você assume essa postura do tipo... Eu já vi muitos treinadores, tá, Carlos? Até irem por essa linha. Você não tem que se importar com a opinião das pessoas. Cara, isso não é bem assim. Uhum. Porque senão você pode se tornar uma pessoa arrogante, você pode começar a atropelar todo mundo.
Você não é o dono da razão. Você vai falhar. Nós somos humanos, nós vamos falhar em momentos, né? Em vários momentos da nossa vida. Porque isso faz parte da construção da nossa humanidade e da dependência de Deus. Sim. Porém, a gente tem que ter essa compreensão. Eu não posso parar a minha vida diante de críticas e principalmente aquelas que não têm fundamento. Perfeito. O que a Bíblia fala? Ouvi todas as coisas e retende o que é bom. Ou seja, até na própria crítica pode haver construção de um novo padrão de transformação para a tua vida. Basta você saber filtrar aquilo ali, né, e se colocar na posição também de ouvinte. Mas você não vai ficar ouvindo essas mesmas coisas todos os dias, porque isso aí vai minar a sua energia. Acho que o filtro é o balizador, né, Antunes? Por exemplo, eu vou ouvir a opinião, mas não significa que eu vou aceitar, vou executar aquela opinião, né? Porque eu vejo assim que às vezes o pai e a mãe ele quer interferir no que o filho quer fazer. O filho tá lá, vou fazer mecânica. Aí vem o pai e a mãe, não, faz medicina que medicina dá mais dinheiro, mas o guri não tem. Só que por ser o pai e a mãe ele se sente, pá, como é que eu vou, né? E daqui a pouco ele pode se tornar um médico, mas o médico frustrado porque ele faz o que ele não queria, né? E foi atrás de um conselho. Então a gente tem que cuidar, inclusive, para dar o conselho também, né, Marcelo? Porque tu pode desvirtuar a pessoa ali e causar um impacto que ela vai carregar pro resto da vida dela, né? Certamente. E é interessante, Carlos, esse ponto que você falou, que normalmente, né, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Às vezes os pais colocam sobre os filhos, né? Falam assim, eu quero que você seja um exemplo. Você falou, não quero que você seja um mecânico, eu quero que você seja um médico. Uhum. Às vezes o pai está transferindo pro filho a frustração dele. Ele gostaria e não conseguiu, né? Ele gostaria e não conseguiu, ou vamos supor, ou o pai foi mecânico e não deu certo. Mas quem disse que se o filho tiver uma vocação para isso, tiver uma habilidade para isso, ele não vai dar certo? O que eu quero dizer com isso, Carlos? O que aconteceu na vida dos seus pais não define o que vai acontecer na sua vida. Perfeito. Isso não é uma sentença. Antônio, você tocou num assunto que eu vou te fazer a pergunta, mas não responde agora, que eu tenho que dar um recadinho aqui. Tu acha que a pessoa ela pode desenvolver uma habilidade que ela não tem? Ou tu acha que ela nasceu sem, ela não consegue desenvolver essa habilidade? Não fala ainda, tá bom? Antes eu quero falar um pouquinho aqui para os nossos... a nossa audiência aqui. Nós temos o nosso Classificados Papo de Mecânico. Olha o espaço aí que você tem para promover os seus produtos e serviços. Tem uma empresa pequena, quer divulgar aqui conosco, ou tem uma empresa grande ou média, vem para cá que esse aqui é o teu espaço. Ó. A gente tem aqui os parceiros da Mamute Câmbios Automáticos, essa galera que é especialista na manutenção de câmbios automáticos. O pessoal é top lá. E olha que legal, eu trouxe aqui, ó, esses 3 vidrinhos. Outro dia eu já mostrei num outro programa isso aqui, ó. Esse aqui é o óleo de câmbio. Produção, consegue fechar na câmera, ó. Esse aqui é o óleo de câmbio bom, ó, tá? Ele é vermelhinho. Esse aqui é o óleo de câmbio velho, tá? E esse aqui é o óleo de câmbio contaminado, esse café com leite. Quando o teu óleo de câmbio está velho ou contaminado, o teu câmbio está correndo sérios riscos, né, de ter um problema mais grave. Principalmente quando ele chega nesse estágio aqui, ó, no café com leite, tá? Então, o que acontece? Você leva lá na Mamute, eles vão usar esse produto aqui, ó, o Invertec. Esse produto vai entrar no seu sistema de transmissão, vai descontaminar todo o sistema, vai tirar todo esse óleo contaminado e pronto. É só colocar o óleo novo lá dentro e o seu sistema de transmissão ele volta a funcionar em perfeitas condições. Então, tem que cuidar, tem que realmente buscar profissionais que tenham habilitação para fazer esse procedimento. Até porque, meus amigos, eu não sei se você sabe quanto é que custa para fazer a manutenção de um a manutenção de um câmbio automático, mas varia ali de 8 até 20, 25 mil reais para você arrumar uma transmissão automática. Então, te liga e chama o pessoal lá da Mamute Câmbios Automáticas aí que eles vão dar uma geral. Primeiro eles fazem uma avaliação para ver se precisa trocar o óleo. A cada 50 mil recomenda-se fazer a troca do óleo. E segundo, se tem alguma avaria nas peças, né? Então, você fazendo as manutenções preventivas, principalmente a troca de óleo, dificilmente você vai ter problemas nas peças, tá? E nós temos aqui
A Uno Epóxi, a solda frio do reparador. Olha que legal isso aqui, ó. Ó. Gente, essa solda aqui tá fazendo o maior sucesso. É uma solda a frio e ela cola, olha o que ela cola aqui, ó. Aço, cobre, latão, alumínio, bronze, cerâmica, equipamentos em geral, plástico, madeira, vidro, ou seja, essa colinha aqui, essa solda frio, que é a solda do reparador, ela tá trazendo muito resultado, tá dinamizando muito o processo aí, porque às vezes o cliente chega lá com o tanque de combustível furado, não tem tempo de trocar o tanque, ou tá com a verba curta, vai lá e faz a solda ali com a solda fria e resolveu. E detalhe, não precisa nem tirar o combustível do tanque, é só fazer o preparo da cola e colocar lá. Ah, tá com problema na lataria, alguma peça que quebrou ali que você, né? Ela tem nas cores preta, branca, transparente e cinza. Então, ó, se você não conhece ainda, entre em contato ali com a Giros Peças. Eles vendem lá a solda frio do reparador. Ah, Forte, mas eu sou aqui de Minas Gerais. Aonde compra? Entre em contato conosco que a gente vai passar o lojista que comercializa a solda frio do reparador. Marcelo, nosso papo tá tão legal que tá voando a nossa hora aqui. Mas vamos lá que tem mais conteúdo, né? Sobre essa pergunta que eu fiz. Uma pessoa que não nasce com habilidade para um determinado procedimento, ela pode desenvolver essa habilidade ou não? Eu vou trazer um exemplo prático. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Cabe muito dentro do tema. Talento não é tudo, né? Se você perceber o Lionel Messi jogando bola, e se você olhar Cristiano Ronaldo, são dois gigantes do futebol. Se você me perguntasse assim, Carlos, com qual deles você tem mais identificação? Com qual deles? Certamente Cristiano Ronaldo. Por que, Marcelo? Porque o Messi, ele é um talento nato. Você vê que ele já nasceu com aquilo. O Cristiano Ronaldo, ele precisou se preparar para se tornar o que ele é. O que isso quer dizer, Carlos? Todos nós temos a capacidade de desenvolvermos habilidades, né? Ainda que você não tenha nascido com habilidade. Hoje eu dou treinamento para milhares de pessoas, mas eu não gostava de falar em público. Sim. É até interessante, um dia eu estava conversando com uma pessoa que, né, trabalha com treinamento de oratória, e ele me falou, Antunes, os meus melhores alunos são os alunos que eram tímidos. Que loucura, né? Então, parece que é um contraponto, né? Aí a pessoa tá ali, ela é tímida, às vezes tá nos assistindo, é tímida, ou ela tá ali e fala, eu não consigo fazer tal coisa. Você consegue, Deus te deu capacidade. E quando eu fiz um MBA em gestão de pessoas, e algo que eu estudei lá, que eu achei muito interessante, é justamente sobre essa parte de habilidades. Habilidades é o que a gente chama do chá, né? Abreviação. O C, H e o A, né? O chá. O C é de conhecimento. O H é de habilidades e o A é de atitudes. Então, conhecimento é saber. Habilidades é saber ser. E a atitude é fazer. Então, primeiro, você conhece sobre algo. À medida que você conhece, e aqui é uma dica prática para você desenvolver uma nova habilidade, é que você vai, primeiro, adquirir o conhecimento. A segunda coisa que vai transformar o seu conhecimento em uma habilidade é você praticar isso por diversas vezes. Então você pratica, você se torna hábil naquilo, né? Se você perceber, Carlos, se você pegar uma palestra sua hoje em 2023 e pega uma palestra sua quando você começou. É forte. Né? Se você talvez hoje pegasse lá e assistisse uma palestra sua, já aconteceu isso comigo. Teve uma vez que eu falei assim, deixa eu assistir um material antigo meu. Eu fui assistir. E, Carlos, é até engraçado isso. Eu cheguei a perguntar pra mim assim, fala, cara, como que as pessoas pagavam pra ouvir aquilo? Né? Eu já fiz isso também. Porque não se compara. Então, o que é isso? É o treino. A habilidade é treino, né? Eu gosto de até para fechar essa parte, isso é uma coisa que Ayrton Senna dizia muito isso. Ele dizia assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Legal. Então, é treino. É você treinar. À medida que você começar a intensificar o seu treino, você vai melhorar suas habilidades. Eu, quando criança, eu caí de uma beliche, Antunes, e comecei a falar, mas eu era gago. Então, eu comecei a falar tardiamente e gago. E aí eu fiz um tratamento para gagueira. A gente morava em Sapiranga, eu ia a Porto Alegre toda semana com a minha mãe, isso há anos atrás, para fazer o tratamento.
Só que dessa gagueira me desencadeou uma timidez aguda, né? Você olhava pra mim e eu ficava da cor da caixinha da Tacal aqui, de tão envergonhado, né? Bom, a professora chamava para apresentar trabalho em sala de aula, eu tremia, eu ficava com diarreia a semana, era uma luta muito grande, assim, né? Mas quando eu entendi que ou você nasce com a habilidade ou você desenvolve ela, eu disse, bom, o que eu tenho que fazer para conseguir, então, desenvolver a habilidade? E aí fui buscar treinamento, fui buscar desenvolvimento e graças a Deus trabalho com o que eu gosto, com o que eu sempre sonhei em fazer, né? Então, é forte, como tu diz lá na... É libertador, né, Carlos? Libertador. Isso é uma coisa libertadora, né? Porque Libertador. você tá mostrando para as pessoas isso, né? Imagina, você criança, as pessoas te olhavam, você ficava vermelho. Quem poderia, então, imaginar? Você já parou para pensar? Se alguém que estivesse naquela ocasião olhando para você ali, vermelho daquele jeito, pela timidez, se alguém poderia apostar que você se tornaria quem se tornou? Pois é. A minha mãe mesmo, ela acha incrível, né? A jornada que a gente trilhou, porque eu sou de uma família de 4 irmãos comigo, né? E eles falam que eu sou o falador lá de casa. Realmente, eu trabalho falando, né? E ela mesmo fica impressionada como é que eu consegui chegar nesse ponto que a gente chegou hoje, né? Porque a comunicação realmente sempre foi um desafio para mim. Sempre foi. E graças a Deus estamos aí, né? E aí eu digo para você e deixo esse recado para as pessoas que estão em casa. Talvez aquilo que mais te desafia é onde mora o seu propósito de vida. Aquilo que você Olha mais... que forte isso aqui, gente do céu. Eu tô impactado. Aquilo que mais te desafia pode ser aonde está o seu propósito de vida. Eu quero contar uma experiência breve aqui, né? É muito interessante. Eu até perdi a pergunta que eu ia fazer, eu não esqueci aqui. Pode contar. Você vai lembrar. Eu me lembro, Carlos, que quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, eu lembro que um dia meu pai falou assim, vamos para a igreja. Né? E estava meu pai dirigindo o carro, minha mãe ao lado, e no banco de trás estávamos eu e a minha irmã, né? E aí, Carlos, isso foi um pensamento, um diálogo interno, tá? Isso eu tô falando um diálogo com 9 anos, imagina, que loucura. Aí com 9 anos, sabe, isso tá escrito lá no meu livro, lá no Além da Capa, que é o livro que eu escrevi, né? Eu conto essa história lá no Além da Capa. E aí eu com 8, 9 anos, meu pai falou, vamos pra igreja. E aí, sabe qual foi o meu diálogo interno, Carlos? Não faço ideia. Eu falava assim, ir na igreja pra quê? Aquele pastor vai ficar falando um monte de coisa que não muda a vida de ninguém. Agora, olha que coisa louca. Praticamente 25 anos depois, quem foi trabalhar com a fala? Eu. Aquilo que eu critiquei aos 9 anos era o meu propósito de vida. Uhum. Então, muitas das vezes, aquilo que te desafia, aquilo que te amedronta, aquilo que te deixa irado, são situações que podem evidenciar o propósito de Deus para sua vida. Que top. Ô Antunes, eu tenho falado muito sim nas minhas palestras, né? A gente fala muito para mecânico, para autopeça, distribuidora, e eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou para uma cidade ministrar uma palestra e eu tenho tempo de visitar esses clientes, né, o pessoal que vai participar, eu vejo que numa mesma cidade existem os bem-sucedidos, existem mecânicas bem-sucedidas, existem mecânicas meia-boca e existem aqueles que sobrevivem. Por que isso, Antunes? Por que no mesmo segmento, com as mesmas oportunidades, com as mesmas condições, tem uns que estão disparados e outros estão ali? Aqui no Sul a gente tem uma expressão que fala matando cachorro a grito. Me fez lembrar de uma história que eu ouvi certa vez, Carlos. Essa história diz que um vendedor foi uma empresa muito grande na área de chinelos, né? Mandou um vendedor para explorar um mercado. E aí ele chegou lá naquela cidade, quando ele olhou, né? Ele virou e falou assim, ele ligou lá na empresa e falou, olha, pode mandar passagem aí que eu preciso ir embora, porque aqui ninguém usa chinelo. Aí o cara voltou para casa. Passado um tempo, uma outra pessoa foi enviada para esse mesmo local. E quando ele chegou lá, ele olhou aquilo ali, ele passou a mão no telefone, ligou e falou, olha, pode aí fazer um carregamento bem reforçado, porque aqui todo mundo precisa de chinelo. Qual que era o resumo da história? As pessoas andavam descalças.
Um olhou e enxergou que o fato de todas andarem descalças é que ninguém andaria de chinelo. E o outro olhou, viu que todos estavam descalços e interpretou que todo mundo precisaria de chinelo. O que isso nos mostra? Tudo começa na mente. É o padrão de mentalidade. É você acreditar, é você se dedicar. É claro que quando você acredita, você se dedica mais. Quem acredita menos, se dedica menos. E aí você visualiza, né? Pessoas que são muito bem-sucedidas dentro desse cenário que você falou, né? Imagina uma autopeça muito bem-sucedida, uma que está na média e outra que está arruinada. Você vai ver que o padrão de comportamento dessas pessoas é completamente diferente. Um vai se colocar como o protagonista da história. Aquela pessoa que vai lá, que vai acreditar, que vai levantar cedo, que vai se dedicar ao trabalho, que vai fazer com excelência, né? Vai fazer com excelência. E aí, quando você vê para essas pessoas que estão na média ou que estão ruins, você vai ver que elas não têm compromisso com excelência. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Você gosta de café, Carlos? Gosto. Muito ou pouco? Pouco. Eu tomo todos os dias, mas não sou assim fissurado. Eu tenho amigos que, eles dão uma aula de café. Tá, quem frequenta ambiente de mecânica, gosta de café? Gosta. Gosta. As pessoas chegam numa oficina e querem tomar um café. Sim, quer tomar um café. O cara chega ali, vai numa autopeça, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer tomar um café. Eu amo café, Carlos. Não existe nada pior do que você chegar numa garrafa de café, tá a garrafa lá. E você coloca o café no copo, tá? Olha pra você ver a distinção, tá? Do padrão de excelência de uma coisa simples. Você pega aquele copozinho descartável, copo de plástico, coloca um café. Quando você leva esse café à boca, esse café tá muito quente, é um café novo, é muito prazeroso. Você vai querer tomar aquele café de novo. Agora, quando você vai naquela garrafa, você enche aquele copo e toma aquele café e percebe que é um café velho, você vai jogar fora. Então, você tá vendo como é que as pessoas não se preocupam com coisas pequenas. Isso é um padrão de excelência. Essas pessoas que têm um resultado maior, certamente elas têm mais compromisso com os detalhes, compromisso com excelência. Elas acordam mais cedo, elas são mais comprometidas, elas se dedicam mais, elas também apostam mais. Né? Um dia eu ouvi uma frase que eu fiquei bem... Eu falei, essa frase faz muito sentido, né? E essa frase diz assim... Antes de eu falar a frase, eu vou te perguntar. Para você chegar, Carlos, aonde você chegou na sua vida? Você teve que arriscar? Muito. Muito, inclusive financeiramente perdi por conta das apostas que eu fiz. Mas teve que arriscar? Muito. E sabe o que eu ouvi certo dia, Carlos? A vida... ela presenteia quem arrisca. Que forte isso. Nossa, faz todo sentido, porque tu abrir um negócio é um risco, né? É um risco. Você lembra que você me contou? No almoço hoje você me contou, né? Você me contou lá que você teve que ir por tudo ou nada em determinado momento da sua vida? Sim. Teve que fazer isso? E perdi 50 mil reais. Perdeu. Mas... eu não considero que eu perdi, né? Porque eu ganhei experiência, eu ganhei aprendizado. Hoje, aquela experiência me deu base para eu estar aqui, né? Maravilha. Você tá vendo? Isso é padrão de mentalidade. Esse padrão de mentalidade é que faz o cara lá ser uma revenda forte. Que legal. Esse padrão de mentalidade. Porque você falou, não perdi dinheiro, eu ganhei experiência. Agora, o cara que tá lá fracassado, arruinado, que só tá pensando nas coisas ruins, ele vai falar, eu perdi dinheiro. Ele vai reclamar disso o tempo inteiro. Cara, não vai voltar. Não adianta. Tem um dito popular, né, que era muito usado lá em Belo Horizonte, que diz o seguinte, não tem como você recuperar o leite derramado. Esse copo aqui, ó, com água, Carlos. Se esse copo cair aqui, essa água vai embora, acabou. Ela não vai voltar, nunca mais ela volta pra esse copo. Então não vai adiantar ficar chorando porque essa água foi embora. Agora eu preciso entender o seguinte, o que eu vou fazer para cavar um poço? Né? E aí só fazendo um link aqui com aquela pergunta que você me fez sobre, né, um pai que fala assim, eu não quero que você seja um mecânico, quero que você seja um médico. Cara, a minha dica para as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte, independente do que você vai ser, se é mecânico, se é treinador, que é o que eu sou, se é palestrante, que é o que o Carlos é, se é um consultor, se é um médico, se é um vendedor, cara, se dedique para ser o melhor. Porque todas as áreas vão precisar dos melhores. Os melhores em todas as áreas serão recompensados. E se você que... aí de repente tem gente que tá assistindo lá agora falando assim, mas eu sou o melhor, eu sou muito comprometido. Tem gente que tá lá assim, pô, o Antônio falou de excelência, de comprometimento, de dedicação, eu faço tudo isso. Eu vou te dizer, talvez não chegou o tempo de Deus pra tua vida. Talvez você esteja na fase de preparação. Maturação, né? De maturação, para que você possa, sim, viver os seus melhores dias.
Que legal. E todo mundo tem essa condição de viver melhores dias, né, Antunes? A Bíblia fala isso, né, Carlos? A Bíblia fala isso, porque a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos nós temos condições, né? E aí, volta até na última pergunta, né? As mesmas condições, uns vão bem, outros vão mal, mas a Bíblia diz que o sol nasce para todos, tanto para bons quanto para maus. Então o sol vai nascer para todo mundo. Amanhã o sol vai raiar, amanhã o dia vai amanhecer. A pergunta é, o que você vai fazer com o dia de amanhã? Boa. Eu não consigo fazer nada agora. Cara, o que você pode fazer com as condições que você tem hoje? O que é o melhor que você pode fazer com as condições que você tem hoje? É que tem pessoas que esperam ter para daí fazer. E tá errado, né, Antunes? Esse dia nunca vai chegar. A gente tem que lutar com as ferramentas que tem e bora lá, né? Exato. E também trabalhar, né, Carlos? Um processo de expansão de mentalidade. A expansão da mentalidade. Como é que faz essa expansão da mentalidade? Tu tem algumas dicas aí para passar ou não? Tenho. Eu diria que a primeira coisa é você ler. Leitura. O brasileiro tem uma cultura muito ruim de leitura, né? No Brasil, as pessoas leem... Eu vi uma estatística certa vez aí, que dizia que, em média, tá? Falando média, você tá pegando a população toda, 210 milhões de pessoas. Em média, as pessoas leem 1 livro por ano no Brasil. Então, na Argentina, as pessoas leem 3 livros por ano. Nossa. Aí você vai para a França, que já é um país, né, de primeiro mundo, já bem mais desenvolvido, as pessoas leem em média 5 livros por ano. Estados Unidos, 5 livros por ano. Então, eu não sei se já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Não, ainda não. Eu já tive lá em algumas oportunidades. E é interessante, Carlos. Vamos marcar uma viagem para lá, tá, Carlos? Bora. Vamos marcar uma viagem para lá. Um dos meus sonhos é ir para lá. Sabe por que você vai marcar uma viagem para lá, Carlos? Porque quando você voltar dessa viagem, você vai romper um padrão. Você vai cruzar uma linha. Todas as vezes que eu fui lá, Carlos, eu tive ideias que me fizeram ganhar muito dinheiro quando eu voltei. Porque é padrão de mentalidade. Você chega lá nos Estados Unidos, o americano lê na média de 6 livros por ano. Então você vê que é outro padrão de mentalidade. Então, para mudar o padrão de mentalidade, leitura, tá? Outra coisa que eu acredito ser muito relevante para mudar padrão de mentalidade: assistir filmes baseados em histórias reais. Porque eles mostram histórias de superação. Isso faz você trabalhar, melhorar a sua crença, é a segunda coisa. A terceira coisa que eu diria é andar com as pessoas certas. Se você andar só com quem pensa pequeno, Carlos, você vai pensar pequeno. Se você andar com pessoas que só falam de problemas, você só vai pensar em problema. Né? Se você andar com pessoas que não falam de Deus, você não vai falar de Deus. Agora, se você começar a andar com pessoas que falam de resultado, que falam de crescimento, que falam de aceleração, que falam de Deus, que falam de ir para a próxima fase das suas vidas, que estão pensando em desenvolvimento, cara, você muda a tua régua, você muda o teu patamar. Então eu diria que essas são dicas práticas, né? Além de participar de treinamento, né? Os treinamentos, eles levam você a repensar seus padrões de comportamento, padrões de mentalidade e fazem você acessar respostas internas que você ainda não havia se questionado. Existe algum livro que tu conheça que fala sobre essa questão de mentalidade? Porque eu me lembro mesmo que num treinamento, aliás, eu já participei de 2 treinamentos contigo, 3, na verdade, e me impactou muito essa questão que a nossa postura depende muito do que sai da nossa mente, do que está na nossa mente, né? E eu percebo isso, que o mal hoje da sociedade é ter uma mente fraca, é ter uma mente doente, né? Existe algum livro assim que tu recomenda para a pessoa ler, para ela conseguir começar a mudar esses padrões de mentalidade ou não? O livro mais vendido do mundo. A Bíblia? A Bíblia. 6 bilhões de exemplares vendidos. 6 bilhões de exemplares. É o livro que muda a tua chave. É o livro que fala da essência. É o livro que fortalece as suas ideias, fortalece a sua mente, fortalece o seu espírito, né? Eu acredito que as pessoas, a primeira coisa que elas precisam fazer é ler a Bíblia. Como é que você vai... Cara, imagina, você viver 40 anos na Terra, 50, 60, 70. Você imagina se chegar para uma pessoa de 70 anos. Tô indo no extremo, tá? Chegar para uma pessoa de 70 anos. Chegar para uma pessoa de 80, 90 e falar: quantas vezes você leu a Bíblia na sua vida? E a pessoa aos 80 anos fala assim: eu nunca li a Bíblia. Ou a nossa audiência. A sua audiência, Carlos, qual que é a idade média da sua audiência?
Aí varia de 20 até 45, 50. Vamos botar uma média, anos. então? Vamos botar uma média de 35 anos? Pode ser. Então vamos falar, 35 anos. Imagina a pessoa que tem 35 anos e nunca leu a Bíblia. Sabe o que ela tá abrindo mão, Carlos? Sabe do quê? Da Constituição que Deus colocou na mão dela. Que forte isso. Nossa. Os direitos que Deus colocou nas mãos dela. Ela tá abrindo mão disso. Então, bora ler a Bíblia aí, gurizada. Vamos lá, até eu vou me puxar mais na leitura da minha, né? Comece, você que nunca fez isso, comece pelo Novo Testamento. Vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia todo o Novo Testamento. A linguagem é um pouco mais fácil, né? E você vai começar a entender muito mais a respeito disso, de comportamento humano. Todas as respostas estão lá. Leia o livro de Provérbios. Provérbios fala sobre sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria, são chaves práticas de sabedoria. E Provérbios tu pode ler um capítulo por dia, né? Ao final de um mês tu fechou todo. Exato. São 31 provérbios, né? E cada capítulo tem ensinamentos práticos ali, né? Que foi o Salomão que escreveu, né? E tem assim... Realmente, se tu pegar e começar a analisar item a item, é aplicabilidade total na nossa vida, né? Total. Você quer ver uma coisa? Ele fala... eu vou dar um exemplo aqui de um versículo de Provérbios. Eu citei esse versículo ontem, numa conversa. Esse versículo ele diz assim: como maçãs de ouro em castiçais de prata, assim são palavras ditas ao seu tempo. Nossa. Imagina maçãs de ouro, banhadas a ouro, de ouro maciço, em um castiçal de prata. Imagina que coisa mais linda que deve ser isso. Ele está dizendo, assim são as palavras ditas ao seu tempo. O que ele está falando? Se você falar a palavra certa no momento certo, a pessoa vai absorver aquilo. Uhum. A palavra certa no momento errado, a pessoa não vai absorver. Mas está escrito na Bíblia. E às vezes a gente despreza, a gente abre mão de ter nas nossas mãos a nossa Constituição, que é o nosso direito de vida. Uhum. Que forte isso. Que legal. Antônio, a gente está chegando na finaleira aqui do nosso bate-papo e está muito bom. Confesso que quando o papo é bom, passa voando, né? Mas tu teria mais, assim, algumas dicas práticas para passar para o pessoal que nos acompanha? Carlos, uma dica prática, né? Eu vejo assim que as pessoas planejam muito pouco, sabe? Uhum. As pessoas planejam muito pouco. Ela pode ver um podcast desse, ela pode até acabar ficando assim, motivada, né? Mas se ela não planejar, se ela não colocar isso, né, no papel, coisa simples. O segredo tá, eu ouvi, agora vou estruturar para praticar. Executar. Exato. Legal. Então, assim, isso aqui que o Antunes falou junto com o Carlos, o que fez sentido para mim? Isso aqui fez sentido. Deixa eu colocar no papel. Comece por pequenas atitudes. Uhum. Exemplo, o cara falou que eu preciso ler a Bíblia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu não tenho uma Bíblia, é comprar uma. Que dia que eu vou comprar essa Bíblia? Tem que colocar isso numa lista de prioridade. Uhum. Porque senão as coisas se perdem. Né? A nossa vida, a gente está sendo bombardeado o tempo todo. É o tempo todo você sendo abraçado por distrações. Você entra na rede social, você começa... Imagina, a pessoa entra no YouTube, às vezes, o cara entrou para assistir papo de mecânico. Uhum. Aí acabou, assistiu ali e acabou. Daqui a pouco ele já pesquisou outra coisa no YouTube, passa daqui 2 minutos ele já está pesquisando outra. Não é que ele vai ver 3 horas depois. O que ele está assistindo 3 horas depois não tem nada a ver com a busca inicial. Uhum. Porque as pessoas vão sendo levadas pela distração, né? Sim. Então a dica prática é essa: planejar, estruturar e colocar uma meta, um objetivo, né? Uhum. Que seja alcançável, que seja nesse primeiro momento algo para curto prazo, porque a pessoa vai começar a alcançar aqueles objetivos em pequenas etapas, e o fato de alcançar isso fará com que ela se sinta motivada e inspirada a continuar agindo. Que ela tem que criar o hábito de fazer isso, né? Porque eu chego em algumas palestras e turmas que eu ministro aula e pergunto, principalmente no mês de dezembro, pessoal, quem aqui gostaria de ter R$ 1.200 a mais, além do seu salário, além das férias, do 13º nesse mês? Ajudaria? Pô, se ajudaria e tal. Pois é, sabia que R$ 1.200 seriam a economia de R$100 por mês? Hoje, o grande problema é esse, que as pessoas começam um ano, elas não se planejam
para guardar, porque acho que, vou guardar 100 pila, que nem diz o gaúcho, vou guardar 100 pila, o que é 100 pila? Mais de 100 em 100, em dezembro teria R$1.200 a mais. Então acho que é isso, né, Antunes? A pessoa, descobri, eu sei o que é, agora eu vou criar o hábito para conseguir desenvolver aquilo ali, fazer com que aquilo vire uma rotina. É por aí o caminho? Exatamente isso. Se trouxe de uma forma muito concreta, né? O que as pessoas precisam fazer. Esse exemplo, Carlos, que você deu, ele se aplica para as outras áreas da vida, né? Quer ver para fechar isso aqui? Se você parar para pensar, você acha que é muito a pessoa ler, se ela lê assim 10 páginas, 5 páginas por dia de um livro, é muito? Não. Se a pessoa lê 5 páginas por dia, ao final de um ano, essa pessoa terá lido 10 livros